concretamente que há um domínio, né, dessas áreas por parte desses grupos criminosos. E esses grupos criminosos, todos eles, sejam traficantes ou milicianos, nesse caso aí são traficantes, mas a gente, né, cobre a cidade inteira, então percebe uma realidade que é muito mais ampla do que aquela específica do Jardim Catarina. Esses grupos, eles oprimem a sociedade, né? Eles extorquem dinheiro, eles impõem a própria lei, eles estupram, eles agridem, eles cometem todo tipo de violência contra o cidadão que fica ali desguarnecido. Por isso eu fiquei muito feliz com essa resposta que o Barça deu agora à tua pergunta, Isabelle. A preocupação fundamental da polícia nesse momento é a proteção do cidadão, dessa pessoa mais vulnerável que está ali sendo vitimizada diariamente por esses grupos criminosos. É em nome dessa sociedade que a gente aplaude realmente a operação da polícia, esperando, né, que ela seja efetiva e que não tenhamos aí nenhuma vítima, né, civil. A gente está aqui, o Jackson me mandou aqui um WhatsApp que eu acho muito pertinente, o Jackson que acompanha com exclusividade, Jackson Silva, ele fala o seguinte: Bárcia, para onde vai o 2L? O traficante matou o próprio amigo, instala-se uma guerra nessa localidade, que não é bom também para o tráfico de drogas, tem que bancar muito esse troço, porque ele fica sem paradeiro, né? Ele fica instável, porque ele não sabe quem é o inimigo ali, né? Não é só se combater de não ser pego pela polícia, é muito maior que isso. Claro, isso é uma informação de investigação de inteligência não é nada, né? Isso é uma suposição minha, mas a verdade é que ele cometeu esse crime sem autorização dos chefes maiores da organização criminosa. É por isso que ele está sendo agora responsabilizado, por isso que houve essa ordem de matá-lo. Ele deve ter um grupo, e o que eu sou, está até encurralado. Você sustentou. Então essa é a guerra, né? Esse grupo está lutando pela vida, está encurralado ali pela organização criminosa. O que pode acontecer? No meio dessa guerra ali, ele pode pular para uma outra organização criminosa. Enfim, aí o desdobramento da guerra é difícil a gente prever, mas ele pode muito bem pular para uma outra organização criminosa, que traria mais terror ainda essa região, Sim. porque a gente teria uma disputa aí entre duas organizações, entre duas facções. Exatamente. Hoje o que acontece é que ele e os comparsas estão encurralados, né, e cercados por outros criminosos. Muito parecido com o que aconteceu em setembro de 2017, quando algo aconteceu com o 57 e com o NEM dentro da Rocinha. E que a gente viu no que deu. O exército teve que ser chamado, disse que estabilizou e tal. Foi uma semana teve a presença de várias pessoas do exército. Tal. Saíram, a guerra continuou, porque eles sabem também estratégia, senão não teriam avançado tanto. O que aconteceu ali foi exatamente isso. O Rogério 57 ele pulou para o Comando Vermelho. Né? Então ele mudou de organização criminosa. Então envolveu duas organizações criminosas e se instalou a guerra na Rocinha. Isso é o que pode acontecer aí, não sei, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Espero que os próximos capítulos sejam a polícia ocupando, pacificando essa região e impedindo essa guerra. Inclusive, a gente está ali vendo informações, até o próprio traficante fala, para de fofoquinha aí, porque é até difícil checar esse tipo de informação, e é óbvio que as forças de segurança têm a sua informação oficial, e nesse momento não é mesmo o momento de se passar, porque se acaba dando as cartas pro próprio entregando ouro ao bandido, que a gente não é só assistido porque a gente é assistido também por bandido. Então eu super compreendo quando não se passa uma informação oficial, em primeiro lugar a investigação, o bem-estar daqueles moradores. Mas existe também essa especulação, já que tudo é jogado na internet e tudo mais, de que o 2N teria conseguido, pela Baía de Guanabara, chegar ao Morro do Dendê. A polícia checa esse tipo de informação. Lembrando que o Dendê também não é tão fácil chegar ali, porque a gente tem no Dendê uma liderança do outro lado. Não, e não é só uma questão de logística. A gente tem o cara do Dendê, como é o nome dele? O Guarabu, que se sustenta há um tempão, ninguém sabe, virou até uma entidade Guarabu, que não é preso, então não sei se para bandidagem de lá, o cara conseguiria abrir um lugar como esse, que chama atenção nesse momento total da segurança. Casamento do N2. Isso já são informações de inteligência. Né, N2. Como você falou, isso não é para ser divulgado, né, isso é para ser divulgado depois da prisão deles. Sim. Espero que todas as informações resultem nas prisões e aí depois é divulgado isso com êxito. Né? Inteligência a gente trata dessa forma. Inteligência também envolve o sigilo. Agora é bom destacar, né, porque muitas vezes esses traficantes são glamorizados. Olha como é que é a vida deles. Na verdade, a vida deles é essa. É se matando, é se escondendo a vida inteira. Toma uma atitude, agora faz o quê? Porque é se escondendo, é uma vida de bicho. É uma vida de bicho, se escondendo, fugindo, se matando. É uma vida que não é nem um pouco glamourosa, muito pelo contrário. Né? Escolher uma vida que não é vida. Ou é preso ou é morto. Ou pela polícia, ou por comparsas, enfim. Então, isso não é futuro para ninguém.
que isso seja uma mensagem aí para os jovens que muitas vezes glamorizam eles. Né? Eu tenho assim, uma dificuldade com falar os apelidos nomes, que muitas vezes isso se torna uma referência. E não são referências de pessoas que escolheram um caminho errado e que têm uma vida horrorosa, uma luta de fúria, de morte, de violência, de mais nada. Não constroem absolutamente nada, só destrói a si e aos outros. A gente está vendo ali, hoje a gente comentou na redação, e eu me lembro muito bem, o Salgueiro a gente sabe, como eu falei no começo aqui do o Salgueiro a gente sabe, o complexo Salgueiro é extremamente violento há muito tempo, até a gente fez aqui, e eu acabei conhecendo o Salgueiro na época do Carro da Linguiça, que era o grupo de extermínio, que eu fiz uma reportagem aqui especial para o SBT Rio, mas o Jardim Catarina até então não tem aquele processo de fadelização que contribui para o tráfico se instalar, e mesmo assim ele se instalou. É o que a gente fala aqui, onde você vai cada vez menos tendo poder. Eu lembro que eu fiz uma reportagem da falta de transporte, aí depois a falta de escola, aí a falta de posto de saúde. O que acontece? Vira moeda fácil. É o banco do Estado. Exatamente. E aí você tem a miséria se instalando e com ela esse imperialismo, que a gente pode falar assim, do terror, da ponta do fuzil do traficante. A gente sabe que a opção pelo crime, Isabelle, não é apenas fruto, né, das condições sociais precárias que as pessoas vivem. Não. Porque se fosse assim, né, não haveria criminosos em outras classes sociais. Sim. No Brasil, né, a gente está, digamos assim, eu particularmente, estou careca de ver, né, criminosos em diversas classes sociais, principalmente na política. Mas, efetivamente, essa desigualdade tão intensa, essas condições sociais tão precárias, né, essa falta da presença do Estado e da presença social do Estado no cotidiano da população é sim um fator, né, que todas as pesquisas apontam como um fator de crescimento e de potencialização, né, dessa captação de mão de obra que o crime tem.